Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 24 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum. O Evangelho é Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca, com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema do chamado continua presente na liturgia deste domingo, porém com enfoques distintos. Sempre que temos na liturgia a temática do chamado, é para refletirmos sobre o chamado que Ele nos fez e faz, e sobretudo sobre a nossa missão e a missão da Igreja. Quais são os apelos da Igreja hoje? Quais são os nossos apelos? Neste domingo, o chamado volta como tema para não esquecermos que somos chamados por Deus e que temos uma missão. Qual? A resposta é de cada um, mas ela precisa ser pensada em comunidade. Vale lembrar que estamos praticamente no início do tempo comum. Tempo em que vemos a vida pública de Jesus e a sua missão. A partir da missão dos profetas e apóstolos e da missão de Jesus, fundamentamos a nossa missão e a responsabilidade com o projeto de Deus a nós confiado. Assim,
não fica difícil responder qual é a nossa missão e avaliar como estamos respondendo ao chamado de Jesus. O Evangelho contextualiza o chamado dos discípulos, destacando a necessidade de pessoas para a missão. É um tempo de sofrimento, perseguição e morte. É preciso conter essa onda de violência que assola o mundo da época de Jesus. O evangelista Marcos traz a situação do momento, mostrando o chamado de Jesus se dá depois que João Batista foi preso. Depois desse episódio e todas as suas consequências, Jesus volta para a Galileia. A Galileia é território de missão. É lugar de desafio. E é dentro dessa realidade que ele chama os seus primeiros discípulos. Vale lembrar que neste domingo a liturgia traz mais uma vez o chamado de Simão e de André. Marcos mostra o chamado desses dois irmãos de modo distinto. Jesus está passando na beira do mar da Galileia e vê Simão e seu irmão André pescando. Jesus os convida para segui-lo com a proposta de fazer deles pescadores de gente. Diz o texto que eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. É claro que o texto está simplificado, resumido, sem entrar em detalhes do processo desse chamado. Foi uma forma sintética de o autor relatar o chamado desses dois discípulos. Mas sabemos que entre o chamado e a resposta, muita coisa aconteceu até que eles se convencessem de que seguir Jesus, aceitar sua proposta, era algo realmente importante. Mas o importante aqui é que o chamado se dá no cotidiano de nossa vida, em meio às nossas atividades diárias, e não em situações miraculosas ou especiais, como muitos podem imaginar. Deus passa todos os dias na nossa vida e faz o seu chamado, apresentando os desafios. Só o fato de sabermos da existência de situações calamitosas já é uma espécie de chamado. Mas às vezes estamos tão envolvidos na labuta diária ou distraídos nos nossos afazeres que não percebemos ou não ouvimos o chamado. Achamos que os acontecimentos, as tragédias humanas são normais. Quando perdemos a capacidade de nos sensibilizar com a dor alheia, isso é um forte indício de que carecemos de conversão. Assim perdemos muitas vezes a oportunidade de fazer algo maior e mais importante do que aquilo que estamos fazendo. Jesus continua passando no meio de trabalhadores e desocupados, chamando-os como fez com os irmãos Simão e André, com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e com tantos outros. Desse modo, o Evangelho chama
a nossa atenção para a missão. Aliás, toda a liturgia de hoje tem o propósito de chamar a nossa atenção para avaliarmos como estamos procedendo diante dos apelos do mundo. É preciso estar mais atento ao chamado para poder responder com solicitude. Oremos. Deus eterno, todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, São José, Santa Clara, desça sobre você, sua família, as bênçãos de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.